Olha, eu insistiria no seguinte: primeira coisa, faz tempo que alguns de nós estamos insistindo que o Bolsonaro é um governo de ruptura institucional. Então, é um governo que procura todas as condições para tentar forçar a possibilidade de um golpe. A gente viu isso várias vezes. O Brasil passou durante esses 4 anos momentos periódicos, né, de risco institucional. Agora, é claro que o golpe ele pode ser dado de várias formas. Não se dá um golpe apenas botando tanque na rua, colocando gente para os militares no poder, de maneira clássica, como a gente viu em 64. Você tem outras dinâmicas que também são tão problemáticas quanto. Por exemplo, há alguma coisa que a gente poderia chamar como uma espécie de autoritarismo furtivo. Furtivo por quê? Ele vai retirando paulatinamente todas as estruturas institucionais que mais ou menos preservavam algum tipo de jogo democrático, pelo menos a ideia da democracia liberal. Quer dizer, o que faz o governo Bolsonaro? Ele vai forçando isso paulatinamente. Então ele vai naturalizando coisas que há 2 anos atrás eram absolutamente impensáveis. Né? Então é como se você estivesse jogando a linha vermelha para frente, entendeu? Você vai jogando para frente até o momento que a possibilidade efetiva de um golpe ela deixa de ser alguma coisa totalmente absurda. O fato de que a gente está, por exemplo, num processo eleitoral, vendo as Forças Armadas como um ator político, coisa que nunca existiu desde o fim da ditadura militar. Um ator político, ou seja, ela emite opinião, ela fala sobre como deve ser o processo eleitoral, ela faz perguntas para o Supremo Tribunal Eleitoral, ou seja, perguntas que, na verdade, a gente sabe muito bem, ele vai colocando as pessoas o Supremo contra a parede. Então, tudo isso demonstra que a gente já saiu há muito tempo de qualquer coisa que seria um padrão, digamos, normal, mesmo no que diz respeito à noção de democracia liberal que imperou na América Latina. E essa é uma atitude recorrente do presidente. A gente tem até um vídeo que a gente gostaria de colocar para depois ouvir a sua análise, professor, que foi na sexta-feira passada, mais uma crítica de Bolsonaro ao STF. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Se precisar, iremos à guerra. Mas eu quero um povo ao meu lado, consciente do que está fazendo e de que por quem está lutando. Todos nós temos um compromisso com o nosso Brasil. Não apenas os militares que fizeram um juramento de defender a pátria com o sacrifício da própria vida. Todos nós temos que nos informar e se preparar, porque não podemos deixar que o Brasil siga o caminho de alguns outros países aqui na América do Sul. Creio que vocês bem sabem do que estou falando. Se precisar, iremos à guerra. Foi a primeira frase desse trecho do discurso de Bolsonaro. Professor, eu gostaria de ouvir o seu comentário e depois o seu também, Chico, por favor. Claro, veja, ele joga com uma espécie de estrutura metafórica, né? Porque ele pode simplesmente falar se a gente começar a pressionar, não, mas isso era guerra no sentido metafórico da batalha eleitoral, tal. Ou seja, esse tipo de jogo ele faz desde que entrou no governo. Só que eu insistiria num aspecto, para mim, mais brutal e mais sério do que essas falas dele, que isso já é mais ou menos business as usual, né? São as falas do presidente do Bradesco, que há pouco tempo fez agora um vídeo que passou por todos os lados, tal, onde ele faz umas loas, ele elogia as Forças Armadas, como ele foi importando a sua formação. Ou seja, para bom entendedor, é muito claro o que está acontecendo. É uma sinalização muito evidente de uma relação, que é uma relação orgânica entre setores do setor financeiro nacional e as Forças Armadas. É a tipo de relação que geriu, que produziu toda a instabilidade institucional que levou ao golpe de Estado de 64. Certo? Então, eu queria insistir só no aspecto. O Brasil está longe. Bem, primeiro, ele nunca foi uma democracia. A gente não conseguiu realizar uma democracia no Brasil desde o final da ditadura militar. A gente criou um processo de redemocratização infinita, que nunca terminava. E a prova desse mau pacto é exatamente o Bolsonaro. Essa possibilidade que o Brasil tem. O Brasil é o único país na América Latina que passa por essa situação hoje em dia. Certo? A Argentina, por exemplo, só para pegar um exemplo entre vários outros, ela soube utilizar a justiça de transição, soube colocar os militares que participaram de processos de tortura na cadeia. Hoje, nesse exato momento, há 1.000 militares na cadeia na Argentina e, por causa disso, eles não têm problema.
A gente tem esse tipo de problema exatamente porque a gente não conseguiu realizar um processo de transição efetivo. Então, o que aconteceu? A gente preservou as Forças Armadas. Agora a gente é obrigado a ficar ouvindo isso. A gente vai ficar ouvindo isso durante anos, anos e anos, porque as Forças Armadas não vão simplesmente sair do poder, mesmo se elas perderem a eleição. Eu digo elas porque o governo Bolsonaro é um governo das Forças Armadas. Você faz um jogo para tentar dar a impressão de que ela não está no governo, que ela está simplesmente dando uma espécie de aval racional para o governo. Mas esse é o jogo clássico entre o bad cop e o good cop, o jogo clássico entre o Bolsonaro e as Forças Armadas. A gente sabe que é uma união absolutamente consistente. Então, o que acontece é que, se eles perderem, eles não vão sair. Ninguém pode imaginar que 7 mil militares vão sair do governo do dia para a noite. Então, esse é um problema que ficou, independente do resultado da eleição. E é importante entender isso. Esse problema não vai desaparecer depois do 15 de novembro.